15 de setembro de 2023, distrito de Avtozavodsk, Toliati, região de Samara, Rússia. Prédio residencial típico na rua Stepan Razin, um corredor frio e sombrio, portas de metal e paredes grossas escondendo a vida alheia dos olhos curiosos. Mesmo que alguém ouça vozes altas e o barulho de louça quebrando, ninguém vai se intrometer, nem sempre chamam a polícia. Assim, a manhã dos moradores do terceiro andar começou como sempre. Apressavam-se para o trabalho, levavam as crianças à escola e cumprimentavam os vizinhos. Tamara Vassilievna não tinha pressa. Como aposentada, não precisava sair cedo para o trabalho, mas decidiu ir ao mercado comprar mantimentos. A mulher já havia trancado a porta do seu apartamento e se dirigia para a escada quando ouviu de algum lugar à direita um som estranho. Primeiro um gemido quase imperceptível, depois uma voz rouca e entrecortada dizendo: "Pessoas, me ajudem." A voz vinha claramente de trás da porta do apartamento vizinho, que pertencia a Anna Nagatina, nome alterado. Tamara parou e prestou atenção. A princípio, pensou que fosse a televisão, mais uma novela. Talvez Ana estivesse assistindo a um thriller às 8 horas da manhã, mas o tom e a proximidade da voz eram preocupantes. Não era o som de um drama televisivo, era uma dor real, um pedido de ajuda que atravessava o metal. Era a voz de Ana. A aposentada sentiu uma pontada no coração. "Tem alguém aí?" perguntou Tamara, olhando para a porta. "Ana, é você?" Ela ouviu um novo gemido como resposta. A mulher puxou a porta de metal para si, ela se abriu facilmente, não estava trancada. A princípio, a aposentada não viu ninguém, a luz do corredor estava apagada, mas então alguém pareceu puxar sua perna. Ao olhar para baixo, ela engasgou e recuou bem na soleira da porta. Deitada de lado, nua e ensanguentada, estava uma mulher. Era Anna Nagatina, a dona do apartamento. Seus cabelos estavam espetados para todos os lados, escuros e grudados de sangue. O sangue seco cobria a testa e as bochechas, a pele das mãos, do rosto e do corpo estava vermelha, inchada, em alguns lugares com bolhas de queimaduras graves. Do apartamento de Tamara veio um forte cheiro de álcool e umidade. "Ajude-me", suspirou Anna. A aposentada pegou o telefone enquanto Tamara chamava a ambulância e a polícia. Ana estava deitada de lado, imóvel, e só de vez em quando gemia baixo e rouco, além de mexer os lábios repetidamente, pronunciando sempre a mesma coisa, como se o nome Dimka tivesse ficado preso na língua. Ele fez isso. A ambulância chegou rápido, e os paramédicos ficaram horrorizados com a extensão das queimaduras. Parecia que a mulher tinha sido simplesmente mergulhada em água fervente. Nogatina foi colocada na maca, e a caminho do hospital, ela perdeu a consciência. Os médicos constataram queimaduras de primeiro e segundo grau, cobrindo cerca de 90% do corpo. O prognóstico era desfavorável. Alguns dias depois, apesar de todos os esforços dos médicos, Ana faleceu. Alguns dias depois, prenderam aquele mesmo Dimka, Dmitry Ivantsov, com quem Ana morava. O último depoimento dele permitiu aos investigadores descobrir a terrível verdade sobre o que aconteceu com Anna Nogatina. A causa do ocorrido foi uma piada banal. Você está no canal Strashnota e hoje a história é sobre a paciência doméstica ilimitada, tão amada por muitos, e o desespero com um final assustador. Anna Nogatina nasceu em 1974 em Toliati. Cresceu em uma família grande, com os pais e 2 irmãs mais velhas. Os pais dela, quando jovens, eram muito hospitaleiros. À mesa, parentes e vizinhos costumavam se reunir com conversas e sempre com bebidas alcoólicas. Os pais mandavam a pequena Anya e suas irmãs mais velhas para dormir naquela hora, mas não tinha como escapar das vozes bêbadas do pai e da mãe, nem das brigas. O pai bêbado frequentemente batia na mãe, e a mãe também não ficava calada, logo começava uma briga de bêbados. Nessa hora, os convidados geralmente já tinham ido embora, e se ainda não tivessem, preferiam sair quietos e não se meter nos assuntos do casal. Anya e suas irmãs então se encolhiam juntas na mesma cama, se abraçavam e tremiam de medo, mas de manhã, depois de sóbrios, os pais voltavam a sorrir um para o outro como se nada tivesse acontecido. O pai beijava a mãe no topo da cabeça, ela o provocava de brincadeira com o quadril. "Homem é homem, meio explosivo mesmo, fazer o quê?", dizia a mãe para as vizinhas.
mas me ama e também ama as crianças. Nos anos 90, depois de perder o emprego, o pai começou a beber de verdade e os pais se separaram. Ana, que naquela época já estudava em um dos institutos técnicos de Samara, decidiu sair de casa de vez. Morou no alojamento estudantil, depois na casa de uma amiga e foi lá que conheceu seu primeiro homem, com quem engravidou. Casaram-se discretamente e aos 19 anos, Ana teve um filho. O casal se mudou de volta para Togliatti, na cidade natal, onde ambos conseguiram emprego e o custo de moradia era mais baixo. Depois de colocar o filho na creche, Ana conseguiu um emprego em uma das fábricas locais. Depois trabalhou em uma barraca de alimentos. Também ficou no mercado. O marido fazia bicos. Também trazia algum dinheiro. Quando as coisas ficavam difíceis e ela pensava em desistir, recebia ajuda. Para Ana, a vodka chegava facilmente, era fácil conseguir e naquela época vendiam muita bebida falsificada por baixo dos panos. A vodka fazia parte da vida. Nos anos 90, todos bebiam no mercado e ninguém ligava para isso. Às vezes Ana bebia para se aquecer. Na barraca só tinha um aquecedorzinho funcionando. No inverno fazia frio, às vezes algum colega sentia frio e entrava na barraca dela com uma garrafa, oferecendo beber junto para fazer companhia. Às vezes a mulher tomava uma dose depois do trabalho, sozinha ou com o marido. Não chegava a ficar de porre, mas muitas vezes Ana voltava do trabalho um pouco alegre. Ana lembrava dos seus medos de infância e tentava afastá-los. Ela não brigava com o marido, tudo era pacífico entre eles, mas a vida realmente era difícil. Beber, claro, não ajudava a resolver o problema nem a manter o casamento. O divórcio aconteceu 10 anos depois. Já nos anos 2000, o marido foi embora para outra mulher, deixou o apartamento, mas esqueceu completamente da pensão alimentícia. Então, Ana criou o filho sozinha, deu conta de tudo, como fazem dezenas ou até centenas de milhares de mães solteiras em todo o país. Após a escola, o filho foi para Samara estudar e acabou ficando. Ao concluir o curso técnico, conseguiu emprego e passou a morar com uma garota. Desde então, ele se comunicava com a mãe principalmente por telefone. Ana se sentia sozinha no apartamento vazio, mas não por muito tempo. Ela sempre foi comunicativa, facilmente encontrava uma linguagem comum com as pessoas. Os colegas do mercado e da loja, onde ela começou a trabalhar na época, tratavam ela bem, sempre ficavam felizes em vê-la ou visitá-la, como eles diziam, para um copo de chá. Ana era tão hospitaleira quanto seu pai, e sua mãe foram um dia, e raramente ficava sozinha. Ela conheceu Dmitry Ivantsov em 2021. Ana tinha 47 anos, Dmitry tinha 37. Ele era solteiro e havia saído da prisão há pouco tempo. Eles se conheceram por acaso em uma reunião de amigos em comum, estavam comemorando alguma coisa, ou talvez iam comemorar, isso já não importa mais. Dmitry estava sentado em frente, com uma jaqueta surrada, tatuagens nos braços, fazia piadas com uma voz rouca e elogiava. Ele notou Ana imediatamente e no final da noite sentou-se mais perto dela. Eu sou 10 anos mais velha que você, disse Ana. Ela falou rindo, mas não se afastou. Dmitry apenas sorriu de canto. Idades são só números, e você nem parece. Ele disse isso de forma leve, sem bajulação, e Ana ficou contente. O resto da noite eles riram e flertaram. Ana se sentia como uma garota sendo cortejada pelo primeiro garoto da escola e, ao mesmo tempo, como uma mulher fatal que seduziu um homem 10 anos mais jovem. Isso aquecia sua alma, ela queria prolongar essa sensação. O que Ivantsov gostou em Ana foi sua sociabilidade e senso de humor. Ela já era uma mulher adulta, realizada, sabia o que queria. Talvez também o tenha atraído o fato de Ana ter seu próprio apartamento, ou seja, estabilidade, algo com que ele só podia sonhar naquela época. Ivantsov estabeleceu um objetivo para si mesmo e foi direto ao ponto para alcançá-lo. Ele sabia causar uma boa impressão, sabia contar histórias e dava vontade de ouvi-lo. Ana resistiu ao avanço do jovem pretendente por pouco tempo. Após alguns encontros, ela já o convidou para continuar a noite em sua casa. No início do relacionamento deles, Dmitry Ivantsov já tinha cumprido 2 penas, a primeira de 7 anos por assalto. Nos anos 90, junto com um grupo, eles assaltavam quiosques na periferia, ameaçando as vendedoras com facas. Naturalmente, foram pegos. A segunda pena foi por causar lesão corporal de gravidade média. Durante uma briga de bêbados na garagem, ele bateu em um colega, quebrou o nariz dele e cumpriu 4 anos de prisão. De Ana, não escondi minhas penas e confessei honestamente. Bem, sim, bati nele por causa do meu temperamento.
Eu não sou fácil. Se me provocam, não vou ficar calado nem aguentar. Ana ouvia e ficava em silêncio. Naquela época, ela achava que sabia no que estava se metendo, mas depois percebeu que não. Ivantsov não sabia admitir a derrota e, nas discussões, defendia seu ponto de vista até o fim. Ao mesmo tempo, ele batia na mesa e gritava tanto que as vidraças dos armários tilintavam. Além disso, ele tinha ciúmes dela, e várias vezes, em companhia de bêbados, chegou a agredi-la fisicamente quando estava embriagado. Uma palavra descuidada, um gesto brusco que ele interpretava como ameaça, podiam tirá-lo do sério. Certa vez, em um acesso de fúria, ele chegou a empurrar a própria Ana contra a parede, dizendo depois que ela estava em seu caminho e pediu desculpas, contou Ivantsov. Depois de ser libertado, ele se virava com bicos, descarregava caminhões no depósito, montava móveis estofados. Ele nunca teve família, nem filhos, embora admitisse que não se importaria de ter. Mas as mulheres não queriam muito se envolver com um ex-presidiário, ainda mais reincidente, embora ele tivesse muitos casos ocasionais. Ivantsov trocava de mulheres, muitas vezes as encontrava em bares, em festas. O homem sabia ser charmoso, irresistível. Ele sabia o que queria, não apenas cortejava, ele insistia, desarmava com um sorriso, com elogios um pouco grosseiros. E as mulheres se derretiam, e Ana também não resistiu. Naqueles anos, ela trabalhava como vendedora em uma mercearia, morava no mesmo apartamento que o marido havia deixado para ela. No terceiro andar de um prédio padrão no bairro Avtozavodski. Ana quase não conversava com os vizinhos, apenas trocavam cumprimentos, e cada um seguia com seus afazeres. Mas depois eles contarão à polícia que da casa de Nagatina frequentemente vinham vozes de pessoas bêbadas. E quando Dmitri apareceu, a esse som se juntaram também barulhos de brigas. Com o tempo, Dmitri passou a visitar Ana cada vez mais, não só pela intimidade. No começo, nos fins de semana, Dmitri batia na porta com uma sacola do supermercado, pão, linguiça, uma garrafa. Ana arrumava a mesa e eles comiam e bebiam juntos. Conversando sobre várias coisas, ele acabou cuidando da casa, consertou a torneira e instalou um cabideiro perto da porta. Ana gostava disso, um homem prático se esforçando, e Ivantsov realmente se esforçava, ficava até mais tarde para passar a noite, e de manhã não tinha pressa de ir embora. Ana, aliás, também não o expulsava. Ela gostava da atenção masculina, queria sentir cuidado. Eles se levantavam da cama, tomavam uma dose e tudo estava bem. Depois de 4 meses, Ivantsov acabou se mudando definitivamente para o apartamento de Ana, sem muita conversa, como se fosse natural. Tirou suas coisas da mala e colocou na prateleira, pendurou a jaqueta no cabide do armário. "O que temos para o almoço?" perguntou ele em um tom casual, enquanto Ana começou a pôr a mesa. No começo, parecia que eles viviam juntos muito bem. Ana até parecia ter florescido um pouco, tornando-se uma namorada mais calma e confiante. Alguns, sem esconder a inveja, notavam que a mulher até passou a parecer melhor. O próprio Ivantsov aproveitava o aconchego do lar, os lençóis limpos, o jantar quente e uma mulher carinhosa ao seu lado. Mas o desejo pelo álcool não desapareceu. O casal frequentemente bebia junto, em companhia ou apenas os dois. Depois disso, Ivantsov geralmente sentia vontade de intimidade, e a noite terminava na cama. No entanto, logo a novidade das sensações passou. O temperamento explosivo de Ivantsov não desapareceu, e no apartamento de Nagatina, as vozes irritadas começaram a soar cada vez mais frequentemente. Os vizinhos lembravam que eles brigavam com frequência. Às vezes era apenas um fluxo de insultos vindo de ambos os lados. Às vezes dava para ouvir algo batendo na parede, louça, uma cadeira, e frequentemente se ouviam os gritos de dor de Ana. Às vezes era ela mesma que batia na parede. Ivantsov, quando estava bêbado, passava instantaneamente das palavras para métodos físicos. Agarrava pelo braço, pelo pescoço, podia dar um soco no ombro, mas mesmo sóbrio podia perder o controle. Empurrava contra a parede, apertava o braço com tanta força que depois ficavam hematomas roxos. O casal brigava intensamente e depois fazia as pazes com a mesma intensidade, e Ana quase nunca reclamava. "O que aconteceu aí agora?" perguntava suspirando Tamara Vassilievna. Ana respondia evasiva. "Ah, besteira, vamos fazer as pazes." Se eu aparecia na casa da amiga com hematomas nos antebraços, defendia o companheiro. "Ah, a culpa é minha, não devia ter contrariado ele. Eu sei que ele é explosivo e, afinal, se bate é porque ama."
As amigas balançavam a cabeça, mas não se metiam. Ana já está perto dos 50. Mulher adulta, ela mesma decide o que fazer da própria vida. Ela não contava para o filho, sabia que ele não aprovaria, e Dmitri, quando voltava a si, sempre pedia desculpas. Ana perdoava, mas tudo se repetia de novo. No dia 14 de setembro de 2023, foi um dia absolutamente comum. Uma quinta-feira, desde cedo reinava em casa o habitual silêncio preguiçoso. Ana saiu para comprar pão, depois conversou com a vizinha perto da banca sobre coisas pequenas, sobre como a vida estava difícil, mas não reclamou de Dmitri. Mais tarde, os vizinhos dirão que as brigas antes da tragédia não eram mais frequentes do que de costume. O próprio Dmitri saiu cedo de manhã para resolver algumas coisas, dizendo que voltaria à noite. Perto do fim do dia, Ana já o esperava. Tudo começou como de costume. Notícias, petiscos. Ana colocou na mesa pelmenes, peixe defumado e mais alguma coisa. A televisão no quarto continuava zumbindo. Estava passando uma novela que nenhum dos dois assistia, mas que ajudava a preencher o silêncio. Uma garrafa de vodka era sempre suficiente para os dois. Dmitri, como de costume, bebia mais, enchendo o copo até a borda. Logo seu rosto ficou avermelhado, os movimentos tornaram-se inseguros. Ele se aproximava de Ana, ora para abraçá-la, ora para se aconchegar, ora para dizer algo carinhoso, mas a língua já estava enrolando. Ana também estava bêbada e entendia onde tudo aquilo ia dar. Então ela se lembrou de que queria tomar banho e, afastando Dmitri, levantou-se desajeitadamente. Pra que tomar banho? Você já é bonita assim mesmo, sorriu ele bêbado. Ana, satisfeita com o elogio, mesmo assim saiu. Logo a água começou a correr no banheiro. No começo, Dmitri ficou sentado no sofá tranquilamente e até tentou assistir TV, mas a excitação precisava de uma saída, e Ana continuava se lavando, então ele decidiu apressá-la. Outra versão diz que ela mesma o chamou ao banheiro. De qualquer forma, Ivantsov abriu a porta e entrou. Ana estava se lavando atrás da cortina. Ivantsov perguntou quando ela terminaria e sairia para ele. A mulher riu e puxou a cortina. Ah, como você é impaciente, disse ela, e brincando jogou água em Ivantsov. Apenas algumas gotas caíram em sua roupa, mas isso foi o suficiente para Ivantsov ficar tonto. Ela o molhou, ela está zombando dele, como ela ousa rir dele. Toda a raiva ofuscou seus sentimentos e pensamentos quando o homem avançou até o chuveiro e agarrou a cortina com os dedos, olhando para Ana com olhos furiosos. No começo, ela não entendeu nada. Vai, eu já disse que vou sair agora, começou a falar a mulher. Mas Ivantsov não deixou ela terminar, empurrou-a contra a parede e deu um soco. E quando Ana, gritando, tentou se proteger, ele pegou o chuveirinho e ligou a água quente. A água jorrou com barulho, queimando instantaneamente. Ana gritou de surpresa, depois de dor. O que você está fazendo? Desliga isso! Mas Ivantsov não ia fazer isso. Ele deu outro soco no peito dela, fazendo-a recuar novamente contra a parede, enquanto continuava jogando água quente nela. A pele queimada ficou vermelha instantaneamente. Em alguns lugares apareceram bolhas. Os pedidos de Ana eram abafados pelo barulho da água. A mulher tentou se soltar, empurrar Ivantsov, mas as forças eram desiguais. E ele jogava água no rosto, no pescoço, no corpo dela, castigando-a furiosamente por ousar molhá-lo. Mais tarde, os vizinhos dirão que ouviram alguns barulhos vindos do apartamento de Nagatin. Talvez alguém tenha gritado, mas brigas eram comuns lá, então não interferiram. Quando Ana ficou exausta, Ivantsov finalmente a soltou. Ele mesmo já estava cansado naquele momento. Ela sentou-se no chão, tossindo, tentando respirar pela boca, com finos fios de sangue escorrendo do nariz. Dmitri ficou parado, respirando pesadamente, olhando para ela, mas a raiva não passava. Seus dedos se fechavam em punhos, e então ele a golpeou. Depois, Ana ainda tentou se proteger com as mãos, mas ele bateu de novo, como se tentasse destruir o próprio fato do riso dela, apagar as lembranças. O som dos golpes se misturava ao barulho da água e manchas escuras ficavam no azulejo. Na mente dele havia um vazio, e ainda assim não era o suficiente. Ele precisava de algo pesado para bater com mais força. O olhar de Ivantsov caiu sobre o vaso sanitário. Agarrou a tampa da caixa de descarga. O homem se virou para Ana, que gemia de dor no chão. Ela nem teve tempo de entender o que tinha acontecido.
Ele levantou a tampa e a golpeou na cabeça dela. A tampa bateu surdamente no crânio. Anna não emitiu nenhum som. Ivantsov esperou. Ela não se mexia. O vapor se depositava nas paredes. O ar estava pesado e úmido. Ele sentou na beirada da banheira, olhando fixamente para um ponto. Havia um zumbido em sua cabeça. O sangue se espalhava pela telha. Atrás da porta havia silêncio, indiferente, denso, como o ar em uma casa onde se acostumaram a não ouvir. Se você quiser ainda mais vídeos, acesse o Boosty, se for da Rússia, e o Patreon, se não for da Rússia. Lá você encontrará vídeos exclusivos que não estão no YouTube. Os links estão abaixo do vídeo. Toda a ação levou, segundo diferentes fontes, cerca de 2 ou 3 horas. Ivantsov não entendeu de imediato o que havia acontecido. A embriaguez apagou as fronteiras entre medo, vergonha e indiferença. Anna gemia baixinho, mas ele parecia não perceber. Por algum tempo, Dmitri ficou sentado na beirada da banheira, e por dentro não havia nada além de cansaço. Depois ele se levantou, foi até a torneira, lavou o rosto e as mãos, talvez até tenha olhado no espelho. De qualquer forma, não lhe passou pela cabeça a ideia de ajudar Anna. Depois de alguns minutos, Dmitri Ivantsov deixou o local do crime, caiu no sofá sem tirar a roupa molhada. Na mesa ao lado, a garrafa vazia permanecia, os pelmenes já estavam frios e a televisão ainda murmurava algo. Ivantsov fechou os olhos, o álcool pedia por sono, e depois da explosão de adrenalina, ele se sentia atordoado. O sono o dominou instantaneamente, pesado, sem sonhos, e ele acordou algumas horas depois. A cabeça zumbia, as lembranças se confundiam, gritos, vapor, sangue. E se ela tivesse morrido lá, pensou ele. Ivantsov se levantou com dificuldade, caminhou pelo corredor e parou em frente ao banheiro. Atrás da porta parecia estar silencioso, mas depois de um tempo ouviu-se um gemido fraco. Então está viva, observou Ivantsov. Ele não entrou, não quis, talvez tenha simplesmente ficado com medo, talvez estivesse tentando se distanciar disso. O homem jogou a jaqueta sobre os ombros, enfiou um maço de cigarros no bolso e saiu, deixando a porta aberta. Talvez não tenha percebido, talvez tenha esquecido. De propósito, para dar a Anna uma pequena chance de salvação, essa circunstância acabou salvando a vida de Anna por algumas horas. Isso também lhe deu a oportunidade de dizer o nome da pessoa que a arruinou. Basicamente, é uma porta aberta. Esse sentimento ou negligência de Ivantsov a arruinou. Todo esse tempo, Anna estava deitada no chão com a cabeça ferida e a pele borbulhando no peito e no abdômen. Respirar era difícil. A náusea vinha em ondas. A pele queimava como se ela não estivesse deitada no piso de azulejo, mas sim em uma fogueira. Cada inspiração cortava o peito. Anna tentou se levantar, mas o corpo não respondia, e só de erguer um pouco a cabeça, tudo escurecia e ela perdia a consciência. Então Anna rastejou lentamente, quase às cegas, agarrando-se ao azulejo com os dedos e deixando atrás de si um rastro de marcas vermelhas até a porta do corredor. As forças quase a abandonaram, mas Ivantsov deixou a porta entreaberta. Anna empurrou a porta e caiu no chão de rosto para baixo. Por algum tempo, ela ficou assim. O mundo ao redor escurecia e se enchia de sangue. Ela podia simplesmente deitar e morrer bem ali. Mas a mulher não pretendia desistir. Com as últimas forças, ela rastejou até a porta de entrada. Anna já não conseguia se levantar, então só lhe restava esperar e torcer para que alguém passasse e ouvisse. Ela soltou o ar e caiu no batente da porta. Ficou deitada por alguns segundos, ouvindo ao longe vozes distantes e despreocupadas murmurando sobre algo. E então chamou baixinho, rouca, quase sussurrando: "Pessoas, me ajudem", mas ninguém a ouviu. Talvez Anna tenha perdido a consciência. Talvez tenha passado esse tempo em uma espera angustiante por passos humanos, com medo de perder sua chance. Isso agora ninguém saberá. Só de manhã cedo, quando Tamara Vasilieva saiu de seu apartamento, o último pedido de socorro da mulher moribunda chegou aos seus ouvidos. Enquanto a ambulância estava a caminho, a aposentada trouxe e colocou um roupão sobre o corpo queimado de Anna, mas a mulher imediatamente gemeu de dor insuportável. "Não, tire, por favor." Toda a pele dela parecia uma única queimadura. Os médicos lutaram até o fim, mas as queimaduras, o traumatismo craniano, o tempo, tudo estava contra eles.
Alguns dias depois, Ana morreu em decorrência da falência dos órgãos internos, mas ela conseguiu dizer aos médicos e à polícia o nome da pessoa que tirou sua vida. Dmitry Ivantsov foi preso em flagrante. Quando ficou sóbrio, é claro, ele entendeu tudo o que havia feito, entendeu o que o aguardava por causa disso. Imagens da noite passada vinham à sua mente em fragmentos. Ele entendia que não podia voltar, a porta já podia ter sido arrombada, os vizinhos certamente tinham chamado a polícia. Por isso, ele foi até conhecidos, aqueles com quem costumava beber e onde podia ficar até que tudo se acalmasse. Ele bebia lá, tentando abafar os pensamentos, mas o silêncio entre os goles se tornava insuportável. Ele sentia-se atraído de volta ao apartamento, ao lugar onde tudo terminou. Talvez quisesse garantir que Ana sobreviveu ou apenas pegar os documentos e pertences antes que fosse tarde demais. Quando ele finalmente voltou, já o esperavam, havia pessoas de uniforme no corredor. Ivantsov tentou fugir, mas no segundo andar também estavam esperando por ele. Não havia para onde ir. Ele foi pego. Segundo outra versão, ele foi detido na casa de amigos, onde esperava ficar alguns dias até que a confusão diminuísse. Depois, ao aparecer no apartamento da falecida, Ivantsov certamente teria fingido ser o companheiro chocado com o ocorrido, mas a encenação não chegou a acontecer. Ana disse claramente o nome dele. Ivantsov confessou, mas afirmou que não tinha intenção de matar, estava bêbado, tinha um temperamento explosivo, e ela zombou dele. No interrogatório, ele disse que quase não se lembrava de nada, tudo estava como em uma névoa. "O que vocês querem?" Ele disse, "Bebi meia garrafa de vodka. Nem lembro como tirei a tampa do reservatório, de repente ela já estava na minha mão." A voz dele tremia, as mãos apertavam os joelhos, ele estava arrependido. Segundo os investigadores, sinceramente, mas tarde demais. Segundo algumas informações, Ana ainda estava viva naquele momento. Se for assim, talvez ela tenha conseguido saber que Dmitry foi detido. Ele não escapou da responsabilidade. A investigação do caso durou quase um ano, a qualificação era complicada. Os advogados de Ivantsov tentaram provar que ele não queria tirar a vida de Ana, enquanto a acusação insistia no contrário. Os investigadores reuniram aos poucos os depoimentos dos vizinhos sobre como o casal vivia, dados do local do crime, documentos médicos e também convidaram os amigos de Ana. O próprio Dmitry Ivantsov estava calmo nos interrogatórios, ele não negou. "Sim, eu bati nela, mas esse é o meu jeito, não consigo me controlar, simplesmente não devem me irritar." No geral, Dmitry Ivantsov é uma pessoa com um comportamento agressivo profundamente enraizado, agravado pelo alcoolismo e por um passado criminoso. A vida dele foi uma sucessão de explosões de violência, o que é confirmado por 2 condenações por assalto, e na verdade, por causar lesões graves. Ele mesmo admitia abertamente que tinha um temperamento explosivo e não sabia se controlar, especialmente quando estava bêbado. O padrão de comportamento dele no relacionamento com Ana era tirânico. Ele sentia ciúmes, a humilhava, usava força física e depois de sóbrio, pedia desculpas, criando um ciclo de violência e arrependimento típico de relações abusivas. O apego dele a Ana era parasitário. Ele valorizava a estabilidade e o conforto que ela proporcionava, seu apartamento e a vida pronta, mas não achava necessário respeitar sua personalidade ou seus limites. O incidente fatal no banheiro foi o ápice da sua fúria incontrolável. O gesto inofensivo e brincalhão dela de espirrar água foi interpretado por ele como uma provocação humilhante, um insulto ao seu orgulho masculino em sua mente distorcida pelo álcool e pela agressividade. Isso exigia um castigo imediato e cruel. A surra que se seguiu e o escaldamento com água fervente demonstram uma perda total de controle e uma crueldade sádica. Mesmo depois disso, ele não tentou ajudar a vítima, e suas tentativas posteriores de se justificar com embriaguez e impulsividade mostram uma consciência infantil e superficial do que fez, além de uma tentativa de evitar a responsabilidade total. Ana Nagatina é sua vítima, uma figura trágica, uma mulher que desde a infância se acostumou com um modelo de relacionamentos tóxicos. Cresceu em uma família onde brigas e alcoolismo eram a norma, e as reconciliações matinais apagavam a memória das agressões recentes. Ela internalizou a perigosa crença de que a violência é uma parte inevitável, embora desagradável, da vida e até mesmo do amor.
A frase dela, "bate porque ama", se tornou o leitmotiv dos próprios relacionamentos dela. Sendo uma mãe solteira que criou o filho sozinha, ela ainda assim sentia solidão e ansiava por atenção e cuidado masculino. Dmitri, apesar da diferença de idade e do passado duvidoso, deu a ela uma sensação de importância e calor que ela tanto valorizava. Essa dependência emocional e a profunda tolerância subconsciente à violência faziam com que ela aceitasse as agressões regulares, justificasse o companheiro diante das amigas e escondesse a verdade do filho. A tragédia dela é que, tentando construir a família que não teve na infância, ela, como frequentemente acontece, repetiu os piores traços do lar dos pais e, no final, pagou por isso com a própria vida. O relacionamento deles estava condenado desde o início. Era a união de uma mulher vulnerável e solitária em busca de estabilidade, com um homem agressivo e marginal que procurava um abrigo conveniente. Ele lhe dava a ilusão de família e apoio emocional, e ela lhe oferecia abrigo e conforto doméstico. No entanto, essa relação se mantinha em um equilíbrio frágil, que era constantemente quebrado pelo alcoolismo dele e seus acessos de fúria. A piada fatal no banheiro foi o gatilho que expôs toda a patologia da relação deles, a agressividade incontrolável dele e a total vulnerabilidade dela. No final das contas, essa história não é apenas um crime doméstico motivado pelo alcoolismo, mas sim o resultado inevitável de uma vida construída sobre violência, dependência e a aceitação silenciosa da crueldade como algo normal. Com base nos depoimentos, nos resultados das perícias e da autópsia, foi constatado que Ana sofreu lesões corporais graves, das quais ela posteriormente veio a falecer. Oficialmente, Dmitri Ivantsov foi acusado pelo artigo 111, parte 4 do Código Penal da Federação Russa, causar intencionalmente lesão corporal grave que resultou na morte da vítima por negligência. A pena máxima por isso é de 15 anos. Se tivesse sido comprovada a intenção de tirar a vida, Ivantsov pegaria no mínimo 25 anos. O julgamento aconteceu em outubro de 2024. Na sala estavam o promotor, o advogado e os parentes de Ana. Ninguém além disso, o caso era doméstico, quase não foi noticiado pela mídia. Dmitri Ivantsov ouviu a sentença sem levantar a cabeça, sem palavras finais, sem objeções. Ele aceitou o veredicto do juiz como merecido. 11 anos e 6 meses em uma colônia de regime fechado. Agora, Dmitri Ivantsov está em um local de privação de liberdade, onde cumpre sua pena. E o que você pensa sobre esse caso e sobre esse tipo de vida em geral? Deixem seus comentários, curtam, não curtam e assistam outros vídeos do canal enquanto eles ainda estão disponíveis.